O voo 407 está se preparando para a decolagem. Há muitas pessoas diferentes nesse voo. Um monge, uma garota insegura chamada Em, um jovem casal muito apaixonado um pelo outro, uma avó que sofre de aerofobia e uma família com filhas adolescentes. Quando o mecânico de Bunk está inspecionando o avião, ele percebe que uma comissária de bordo chamada Neil está observando da janela do aeroporto. Ao perceber isso, seu colega começa a provocá-lo. Acontece que ela só voltou a trabalhar recentemente. Ela estava sofrendo de problemas de saúde mental devido à exaustão emocional e física. Agora o médico finalmente a liberou para voltar ao trabalho. Quando todos os passageiros estão sentados e as aeromoças começam a instruí-los sobre as regras de segurança, Bunk ouve um barulho de batida vindo do compartimento de carga. Depois de abrir a escotilha, o homem entra, mas tudo o que encontra é um raio de metal torto. Quando ele começa a examiná-lo, a escotilha se fecha. De repente o mecânico se vê em um compartimento de carga trancado. Ele tenta avisar por rádio que está trancado no compartimento de carga, mas é tarde demais, o avião já está no ar. Quando a equipe começou a servir bebidas aos passageiros, Neil avistou a silhueta de um fantasma. Assustada, ela congelou no lugar. Ao ver seu susto, um segundo comissário de bordo começa a acalmá-la e lhe oferece um pouco de descanso. Quando a aeromoça passa, Monk percebe que ela está deixando um rastro de sangue atrás de si. Uma adolescente chamada Giff também percebe o rastro de sangue. A garota quer perguntar o que é o rastro. Mas o monge tremeu de medo e disse que não conseguia ver nada. De repente, um dos passageiros se levantou de seu assento e começou a sentir náuseas e tremores. A aeromoça tentou ajudá-lo, mas quando viram as veias em seu rosto, ficaram muito assustados. Então, sua cabeça começou a girar e ele perdeu a consciência. Assim que recuperou a consciência, os funcionários começaram a se entreolhar, sem entender o que estava errado. Nesse momento, o homem sentado ao lado de Em voltou. Em nota a cicatriz em seu rosto. Mas quando o rapaz pede um curativo, a aeromoça não percebe a cicatriz em seu rosto. Não acreditando em suas palavras, o rapaz se olha no espelho, mas não vê a cicatriz. E Bunk, preso no compartimento de carga, tenta se aproximar da cabine do avião para se aquecer. De repente, muitos fantasmas sangrentos aparecem diante de seus olhos. Ao perceber que a pressão no compartimento de carga não está adequada, o piloto-chefe envia seu companheiro Man para verificar. Uma vez lá embaixo, ele descobre que o Bunk está tremendo de frio. Ele o entrega à equipe e desce sozinho. De repente, ao avistar vários fantasmas, ele congela no lugar. Quando retorna, ele repete uma frase incompreensível várias vezes, olhando para frente. Enquanto ele caminha em direção à cabine de comando, Neil observa e acha que ele está desaparecendo no ar. De repente, uma das aeromoças que estava servindo bebidas desmaia. Todos os passageiros começam a se sentir pior. Ben que acha que não há oxigênio suficiente na cabine e pressiona um botão para liberar as máscaras de oxigênio para os passageiros. Ele então perde a consciência. Neil o traz de volta aos seus sentidos. Os passageiros começam a perder a consciência, e Neil se esforça para ajudá-los. Não só os passageiros, mas as aeromoças também não conseguem recuperar a consciência. A garota avisa aos outros que o oxigênio da máscara dura apenas 15 minutos. Ao ouvir isso, os passageiros começam a entrar em pânico ainda mais. Eles não conseguem entrar em contato com os pilotos. Naquele exato momento, uma mão fantasmagórica fecha os olhos do piloto à força, privando-o da capacidade de enxergar. Ben que está prestes a consertar o sensor de pressão, então Neil vai com ele, deixando os passageiros com outro comissário de bordo. Os tanques de oxigênio começaram a se esgotar e o sensor de pressão ainda não foi consertado. De repente, a garota perde a consciência. E na cabine, todos os passageiros veem uma carruagem ensanguentada com 3 velas. De repente, En se levanta de seu assento e ameaça a todos, com uma voz muito diferente. O fantasma, que possuiu En, começa a afirmar que Neil pagará por tudo. Após a ameaça do fantasma, ela desmaia. 15 minutos se passam e todos os passageiros e funcionários começam a desmaiar por falta de oxigênio. A última coisa que eles viram foram os fantasmas dos passageiros que haviam morrido. Por fim, o Ben que corrige o erro e, após algum tempo, os passageiros começam a recuperar a consciência. Mas, infelizmente, a falta de ar causou a morte da avó.
Ele reúne pessoas para abrir a cabine do piloto. A mãe da adolescente começa a culpar Neil por tudo o que está acontecendo. Então, os outros passageiros se oferecem para entregá-la aos fantasmas. Mas ele não tem intenção de deixar Neil para trás. De repente, eles descobrem que todos os passageiros da classe econômica desapareceram. E, de dentro da prateleira do avião, começam a ser ouvidos sons de barulho. Eles retornam imediatamente, mas os sons não param. Em seguida, Anne sugere que eles sacrifiquem Neil aos fantasmas. Não vendo outra opção, Neil conta uma história que aconteceu há 10 anos. Em seu primeiro voo, todos os passageiros pareciam enlouquecer. Eles mataram toda a tripulação, pareciam zumbis. Apenas Nu sobreviveu àquele voo. Parece que eles voltaram para buscar a garota. De repente, fantasmas aparecem na cabine, forçando todos a se esconderem. Cambaleando, Anne pede ajuda aos outros. Quando um homem está prestes a ajudá-la, o fantasma a possui novamente. Ele, sem esperar que ela ataque, a mata imediatamente. Em seguida, ele começa a quebrar o vaso sanitário no qual a jovem família está escondida. Eles abriram a porta imediatamente, assustados com a aparência do fantasma no espelho. E um cara que estava do lado de fora com um extintor de incêndio acidentalmente atingiu o homem na cabeça. Os passageiros começaram a desaparecer gradualmente. Os pais de uma adolescente não conseguem encontrar sua filha. Ele tenta descobrir com Neil como ela conseguiu sobreviver àquele voo. Ela conta que fechou os olhos e tentou não prestar atenção ao que estava acontecendo. Depois, abriu os olhos quando o avião aterrissou. Jamas sugere que eles façam o mesmo. Mas ele diz que primeiro eles têm que abrir a cabine do piloto. De repente, a mãe ouve a voz da filha e sai em busca dela. Ele é ajudado por um monge. Eles são atacados por um fantasma que se apossou do corpo da avó. A mulher a mata sem piedade e depois mata o monge também quando o fantasma se apodera de seu corpo. Enquanto isso, Bank, Neil e Jamras fecham os olhos com força para não verem os fantasmas. Mas Vei, aterrorizado, abre os olhos e começa a balançar seu machado para a esquerda e para a direita. Sem perceber, ele mata um de seus companheiros com o machado. Eles tentam voltar à cabine de comando, mas além dos fantasmas, há Anne, que perdeu o controle de si mesmo. Quando a mata Vei, eles são forçados a voltar para o compartimento de carga. Quando eles veem os fantasmas novamente, começam a rir, percebendo que a única maneira de derrotar os fantasmas é não deixar que o medo os controle. Como resultado, os fantasmas começam a desaparecer no ar, percebendo que ninguém tem medo deles. Quando encontram uma adolescente escondida entre as cadeiras com medo, são atacados pela mãe da garota, Anne. Ela consegue ferir seu marido antes que Bank possa neutralizá-la. Eles começam a esmurrar a porta do piloto. Como a abertura é pequena, apenas a garota consegue entrar. A garota entra e abre a porta. Todos ficam horrorizados ao ver os cadáveres do lado de fora da janela. Anne os ataca novamente e seu marido é forçado a matá-la. De repente, o avião começa a perder o controle. Jamas e uma adolescente, que só pilotava o avião em um jogo de simulação, assumem o controle. A parte externa do avião começa a enferrujar. Portanto, o trem de pouso não está liberando de forma alguma. Mas ele abre o painel de controle e conserta o mecanismo do avião. Assim que o avião toca a pista, toda a ferrugem e os fantasmas começam a desaparecer. Aqueles que conseguiram permanecer vivos não acreditavam em sua sorte. Sentada na ambulância, uma adolescente pergunta onde está Nu. Eles veem Nu parada em frente à porta do avião e as pessoas passam por ela sem notá-la. Acontece que Nu está morta, e sua morte parece ter acabado com os fantasmas. Isso é tudo por hoje. Se quiser ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal. Até breve. Fique bem.